Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês que estão vendo esse vídeo. Se vocês esperam que eu vou ler o evangelho aqui, na verdade eu pensei em uma nova ideia. Se você sair desse vídeo e for para a área de shorts no canal, vai estar lá um shorts que vai ser só o evangelho. E eu vou começar a fazer isso para os vídeos ficarem mais curtos, né? Então os shorts vão ser só o evangelho e os vídeos vão ser a explicação desse evangelho. Aí fica opcional, né? Se você quiser escutar a explicação do evangelho e o evangelho, vai ser, né? Vai nos shorts para ver o evangelho e aqui, né? E bom, o evangelho de hoje, que é João, capítulo 14, versículo 1 ao 12, nós percebemos que ele é como se fosse uma versão completa de outros dois evangelhos. Por quê? Sexta-feira, dia 1º de maio, né, dia do trabalhador, o evangelho foi João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. E de sábado, dia 2 de maio, ontem, foi João, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. É como se fosse uma continuação, só que esse evangelho aqui vai de 1 a 12, não é todo, mas é como se fosse uma versão completa, né, desses últimos 2 dias. Mas por que sexta foi uma parte, sábado foi outra e agora é o completo? Porque Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele quer curar o nosso coração. Porque o início do Evangelho, né, que é que o coração de vocês não fique perturbado. Então, Jesus quer isso. Jesus quer que o nosso coração não fique mais preocupado. Ele quer curar o nosso coração. E muitas vezes esse coração preocupado, ele vacila diante das preocupações do mundo, né? Das preocupações mundanas, como por exemplo o desemprego, né? Uma enfermidade que Deus permite que vivamos para que a nossa fé seja fundamentada em Cristo. Ou seja, é uma das situações que causam preocupação, né? Atualmente, que nesses momentos, né, que a gente tem que construir uma fé em Cristo, que a gente tem que erguer a nossa fé em Cristo. Por exemplo, tem uma pessoa lá, aí ela tá desempregada, e aí ela fica preocupada, o coração fica tenso, fica aquele negócio, pô, tem que achar um emprego, se eu não tenho dinheiro, sem dinheiro eu não consigo fazer nada. E é nesses momentos em que a gente precisa de Cristo que a gente tem que forjar nossa fé em Cristo, fundamentar a nossa fé em Jesus Cristo. Continuando o evangelho, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. Aqui, essas muitas moradas na casa de Deus, na casa do Pai, pode simbolizar as igrejas, como também pode representar outra coisa. Eu interpretei que essas muitas moradas na casa de Deus podem ser as igrejas, mas aí naquela época tinha igreja? Não existia igreja como templo físico ou instituição organizada enquanto Jesus estava vivo. Ele fundou as bases e reuniu seguidores, mas a igreja, no sentido de comunidade de fiéis, começou a se formar após sua morte e ressurreição, especificamente após o Pentecostes. A chamada Igreja Apostólica começou por volta de 30 depois de Cristo e se estendeu até 100 depois de Cristo, com os primeiros cristãos reunindo-se em casas, igrejas domésticas ou no Templo de Jerusalém, não em prédios próprios. Aí essas várias moradas, né, na casa de Deus podem ser as igrejas que nós temos hoje, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas e tal. É uma coisa que eu interpretei, mas, né, ainda ali, tipo, fiquei meio confuso, porque a casa de Deus, que é a igreja, tem várias igrejas. E caso você, pessoa que sabe do assunto aí, né, quiser falar sobre esse versículo, escreve aí nos comentários a explicação dele, a sua interpretação, para outras pessoas conseguirem entender também se realmente essas moradas seriam igrejas mesmo. Mas de qualquer forma, Jesus fala depois, porque vou preparar um lugar para vocês, né? Então Jesus está preparando uma morada para você no reino de Deus, né? Na casa de Deus. Então o seu lugar está reservado. Quem sabe Jesus só está esperando o momento certo para poder chamar você e colocar você na sua casinha, na sua morada, né? No terceiro versículo é interessante.
E quando eu for e tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. Agora, se a gente adicionar algumas palavrinhas, fica até que interessante. Olha só. Quando eu for crucificado e tudo estiver preparado, voltarei 3 dias depois e levarei vocês comigo. Olha só como que encaixa, né? Então, é como se Jesus mais uma vez estivesse falando para os discípulos que ele ia morrer, né? Tanto que ele já falou isso para os discípulos antes, mas os discípulos nunca entendiam. E mais uma vez ele está falando: quando eu for e tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo. Para onde? Para a eternidade, para o reino do Pai, para que possamos estar onde Jesus estiver, igual ele fala aqui no final desse versículo. O quarto e o quinto versículo é mais ali a continuação do evangelho mesmo, não tem muito segredo. O sexto versículo é interessante, porque Jesus fala desse jeito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então aqui nesse versículo Jesus diz a Tomé, né, que é o caminho que nos guia até o Pai, a verdade que deve ser proclamada e espalhada por e para todas as criaturas, e a vida. Por isso que devemos viver em Cristo, pois Ele é a vida. Então como é que a gente vive sem a vida? Seguindo o Evangelho, Filipe diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso para nós é suficiente. Então Filipe, mesmo depois de tantos sinais, tantos milagres, tantas coisas feitas por Cristo, chega lá e questiona Jesus, né? Fala para ele: ô, mostra o Pai aí, então mostra ele. Obviamente, né, Jesus fica indignado. Já faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe. Aí que ele fala um negócio interessante: quem me vê, vê também o Pai. Quem vê Jesus, vê Deus. E isso também acontece da mesma forma que quem vê Deus, vê Jesus. Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que estou dizendo a vocês não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. Ele é quem realiza suas obras. Aqui Jesus pergunta a Filipe se ele não acredita que Jesus está em Deus e Deus está nele. Então ele fala: pô, então você não acredita que eu tô no Pai e o Pai tá em mim? É isso que você está dizendo? Porque Felipe ora se falou: mostra o Pai aí então, como se os dois estivessem separados. Então ele afirma que as palavras que ele está dizendo, Jesus afirma que as palavras que ele está dizendo não a diz por si mesmo, não é ele quem fala, é o Pai que permanece nele e é ele quem realiza essas obras. Essas suas obras, pelo que deu para entender, são as obras que os discípulos começaram a realizar. Porque um pouquinho mais atrás, né, os discípulos, Jesus fala um negócio e os discípulos começam a curar enfermos, a expulsar demônios, então eles começam a realizar milagres, vamos dizer assim, né? E aí aqui Jesus fala que quem realiza essas obras não são eles, são Deus, são o Pai, é o Pai que realiza. Então, seguindo um pouco mais, Jesus reforça que ele está no Pai e o Pai está nele. Se não acreditarem por outro motivo nisso, acreditem por causa dessas obras, né? Acreditem em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não for por outra razão, acreditem por causa destas obras. Então aqui de novo ele fala, ó, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E se vocês não acreditarem nisso por algum motivo, então acreditem nisso pelas obras. Olha as obras aí e fala se Deus está em, e se vê as obras aí e fala se Deus não está em mim e tal. E no último versículo, Jesus nos garante mais uma vez: quem acredita nele fará as obras que ele faz e fará obras maiores do que estas, porque ele vai para o Pai. E do mesmo jeito que Jesus vai para o Pai, nós também devemos ir para o Pai. Mas ninguém chega ao Pai por meio de Jesus. Então tá tudo entrelaçado no final. E
de novo, aqui ele fala, né? Quem fará as obras que ele faz e fará obras maiores do que essas. Mas, por mais que você realize as obras, por mais que você faça as obras, quem realmente fez isso por trás foi o Pai. O Pai te usou como ferramenta para poder realizar essa tal obra, né? Então aqui fica essa mensagem de que ninguém chega ao Pai por meio de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembrem sempre disso. E é isso. Boa semana aí pra vocês. Quem sabe eu começo a postar também nos dias da semana, né? E que essa semana fique marcada por esse evangelho e que vocês reflitam todos os dias sobre ele.